paz do Senhor. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra juntos? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 7. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus enviou Jesus. Nós cantamos. Os anjos clamam, os anjos cantam. E nós cantamos que nós entregamos a Ele o nosso tesouro. Lucas 7, verso 36. Eu vou estar sempre usando a revista atualizada. Isso. Glória a Deus. Vamos ler. Convidou a um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Foi direto para a mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava os seus pés com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, dono da casa, que convidara Jesus, o fariseu disse consigo mesmo: se este Jesus fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, porque Jesus lê pensamentos. O fariseu pensou, Jesus leu seus pensamentos. Jesus falou: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E Simão respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou, aquele que devia 500 denários, vai amar aquele senhor mais. E Jesus respondeu: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, entrei em sua casa e não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. 47, por isso, Simão, eu te digo, perdoados estão os pecados desta mulher. Tem muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse no verso 48, então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. 49,
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, os outros fariseus: quem é este que até perdoa pecados? Para finalizar, 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quero orar mais uma vez. Senhor, com muito respeito a todos os meus irmãos e a todas as pessoas que estão aqui e também aqueles que estão assistindo pela internet, o Senhor sabe a reverência, o Senhor sabe a consideração minha quanto aos meus irmãos e quanto à igreja do Senhor. Senhor, o Senhor tem nos ensinado que a nossa natureza é incompleta, mas que o Senhor completa as nossas incompletudes, e eu peço ao Senhor que nesta manhã todas as minhas incompletudes não proíba e não impeça o Senhor de fazer o que o Senhor tem que fazer, e a cada um de nós possamos elevar os nossos olhos para o alto, os olhos para o Senhor, e entender e ter consciência do que o Senhor quer fazer, porque nós cremos, e eu creio que o Senhor tem muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos e do que nós sonhamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Assente-se, irmãos. Quem aqui, muitos aqui nasceram no Evangelho, mas quem aqui não era crente e já foi em alguma festa sem ser convidado? Quem, irmão? Pastor Jânio, irmão, irmã. Antigamente chamava de penetra, não é? Vi dizer que ainda hoje chama penetra, aquela pessoa que entra na festa sem ser convidada. O que leva uma pessoa a entrar numa festa sem ser convidado? Existe um interesse, não é? Na época da juventude, os rapazes queriam às vezes entrar nas festas sem ser convidado por causa de uma moça. Ou então por causa de um cantor, uma moça queria entrar lá por causa daquele cantor. Ou então tinha alguma comida especial. Existia um interesse sempre. Todos que vão a uma festa, mesmo convidados, vão porque tem um interesse de ir naquela festa. Mas Vanderlei, eu sei que você já foi. Penetra, rapaz. Olha aqui. Mas quando uma pessoa penetra, existe um interesse maior. Quem está sorrindo aí, todo mundo foi. Eu já fui. Perdoados estão meus pecados. Existe um interesse muito forte em ir naquele lugar. Eu não fui convidado, mas eu vou passar por aquele portãozinho, pelos fundos, eu vou pular esse muro, meu Deus. Eu vou arrumar um jeito para entrar nessa festa. Existe um interesse, existe uma força que nos impulsiona para entrar nessa festa. E eu quero dizer para você uma coisa maravilhosa para começar. Inicialmente, nós como gentios, nós não havíamos sido convidados para uma festa que haverá no céu. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, fala-se do povo de Deus, fala-se do povo de Israel, zeloso pelo seu povo. Mas quando Jesus veio, até aquele momento nós éramos um penetra, mas quando Jesus veio, ele falou: espera aí, eu tenho mais uns ingressos aqui. Estamos aqui, pastor Jânio, estamos aqui, pastor Carlos, estamos aqui, Cinti, um ingresso, estamos aqui, vovó Eunice, um ingresso, estamos aqui, Mansone, um ingresso. Jesus foi distribuindo o ingresso, e eu quero perguntar aqui, quem já tem um ingresso para ir para essa festa? Quem não
tenho ingresso para ir nessa festa. Mas eu tenho uma boa notícia: se você não tiver o ingresso ainda, você pode adquirir ele hoje. Aleluia! Queridos irmãos, com muito respeito, com muita reverência, aos olhos de cada um de vocês aqui, muitos de vocês me viram nascer na fé, com ousadia no Senhor. Se eu pudesse dizer de um título de uma palavra, desta mensagem, desta pregação, se encaixa dizer que o título dessa pregação é A Resposta de Jesus a um Pecador Arrependido. Glória a Deus. A resposta de Jesus a um pecador arrependido. Jesus, ele tem um amor incondicional, ele transforma toda vergonha em adoração. A gratidão, ela nasce dentro de nós como um reconhecimento daquele amor que ele nos amou primeiro e a gente passa a amar ele. Então vocês já conhecem esse texto. Alguém leu ou ouviu esse texto pela primeira vez? Alguém? Não é vergonha não. Todos. Muito bom. Então vocês já sabem então o que está acontecendo. Aquele cidadão chamado Simão era um fariseu, um homem muito respeitado naquela cidade. Ele tinha um status social, socioeconômico e político. E ele tinha influência na igreja. E ele, lembra daquela passagem lá dos fariseu e o republicano? Ao contrário do republicano, que parece mais com a gente hoje, o republicano batia no peito e falava: eu preciso do Senhor, né, Zequinha? Eu preciso. E o fariseu, eu jejum, né, tal. Então esse cara era esse cara aqui. Era dessa turma. E ele convida Jesus para uma festa. Mas quando Jesus ia, ele não ia sozinho. Aquele homem era um líder respeitado. Aquele homem era um defensor da lei. Aquele homem era um religioso, um leigo, mas ele dominava as tradições. Aquele homem, ele não era um dos sacerdotes da sinagoga, mas ele tinha influência. Então, em oposição a Jesus, em muitos momentos, e pela categoria, todos os fariseus eram contra o que estava acontecendo com Jesus. Não por acaso, Jesus, ele disse àqueles fariseus que eles eram igual ao sepulcro caiado, que eles eram hipócritas. Irmãos, para quem não está lembrado, o que é um sepulcro caiado, né? É a mesma coisa de um caixão, bonito demais, mas por dentro já está só os ossos. Jesus só chama isso, só disso. Só isso, só. Estava muito cheirosão, né? Mas existiam alguns fariseus de respeito. Respeitava Jesus e reconhecia ele como mestre, como Messias, como Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e era um líder judeu que conhecia Jesus como mestre. Irmãos, naquela festa, então, os convidados começam a chegar. Jesus foi convidado, mas outras pessoas também foram convidadas. Naquela época existia algum tipo de cortesia. As pessoas chegavam na sua casa, existiam algumas cortesias básicas de hospitalidade. Se eu estou recebendo você na minha casa, tem algumas coisas que é comum eu te oferecer já na porta. Olha aqui, apesar de Jesus não ter sido recebido com tais cortesias, né? Ele era um dos convidados principais. E ele era uma espécie de convidado de honra. Pois naquela época, onde ele ia, ele levava os discípulos. E a previsão é de que existia o seguinte: naquele lugar chamava Triclínio, era um lugar onde aconteciam essas festas.
existia uma grande mesa em U, em formato de U, que fazia isso. Para que os servos tivessem acesso ao meio da mesa, tivessem acesso ao redor, mas principalmente no meio, porque a mesa era baixa e as pessoas elas sentavam assim, ó. Era normal, tinha uma almofada, sentava com o cotovelo na mesa e ficava os pés aqui. Então, Jesus chegou com seus discípulos e ele foi direto para lá. Esse local ali da casa do Simão, ele cabia mais ou menos umas 20 pessoas. Era a lógica do tempo. A casa dele era um pouco pomposa. Então vamos fazer umas contas rápidas. Jesus, mais os seus 12 discípulos, 13. Menos 20. Então tinha mais 7 pessoas. Simão e mais 6 dos seus convidados. Por aí. Jesus chega com seus discípulos, toma o seu lugar à mesa. Queridos irmãos, embora fosse uma casa particular, existia uma coisa interessante, uma coisa muito interessante. Eu vou dizer para você assim, não era um restaurante, mas eu não sei se você já passou por isso, ou se você já viu alguém passar por isso. Passar na porta de um restaurante de alto padrão, mas às vezes você não ter nível para entrar nesse restaurante, mas esse restaurante você consegue acessar vendo, olhando, olha, o prefeito está lá. Olha, ele trouxe o governador de Goiás. Então, nesse lugar onde Simão preparava as festas e os banquetes, acontecia isso. Era um lugar onde aquele influente político fazia aquele banquete, trazia seus convidados, mas existiam os pobres e os curiosos que passavam na porta e viam, e alguns deles paravam, alguns até famintos, paravam, quem sabe na necessidade, no final, de conseguir um pouquinho, uma migalha, um alimento. Queridos, a mulher pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, ela superou todo o constrangimento social, e ela entrou naquela casa do fariseu. Espera aí. Só o fato dela ser pecadora, ela não podia nem ficar ali perto da casa do fariseu. Entrar muito menos. Então agora nós já estamos falando de um penetra a nível o quê? Hard, não sei como falar. Um penetra assim muito ultra, power, plus. Porque ele estava entrando numa festa onde o dono da festa não queria. Ela estava entrando numa festa onde o dono da festa não queria que ela entrasse. Ela não era bem-vinda ali. Se ela fosse descoberta, os servos iam ser chamados. Tirem aquela mulher imunda, pecadora da minha casa, porque eu sou um fariseu. Aquela mulher, todos estavam se acomodados naquele lugar, e aquela mulher entrou. A escritura da casa então permitiu que ela se aproximasse por trás de Jesus. Lembra aqui que eu deitei? Ficava com os pés assim, expostos. Ela entrou e ela, sim, sem ninguém perceber, ela foi cuidadosa, porque se ela fizesse um escândalo, Jesus, eu estou indo aí até você. Claro que o pessoal ia barrar na hora. Quem entra de penetra, fala comigo. Fica quietinho pelo menos uma hora da festa. Nem dança, não come nada, fica ali, como se diz, mocosado. Fica escondido.
né? Quem entra de penetra, ou então assim, eu entrei aqui, mas eu não quero nem que as pessoas me vejam. Isso aí não é penetra. Então, se você foi convidado, não, mas não quero nem que fulano me veja, porque eu vou sair mais cedo. Sabe como é que é essa situação? Então ela entrou, sapatinho de pano, foi até Jesus. Olha aqui, irmãos, a casa era aberta. Ela não foi convidada. Os curiosos, os pobres, os pecadores poderiam até circular pelo hall dos banquetes. Esses que não eram convidados podiam fazer alguma coisa, mas não podiam chamar a atenção do evento. Quando aquela mulher entrou, minha irmã, pensa nisso. Quando ela entrou, claro que aquele sagaz fariseu já virou uma tensão só. Um clima entre o religioso justo Simão e a pecadora, que nós vamos descobrir agora que ela é quebrantada. Mas a mulher chega até Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus. Ela não diz nada. Ela se rebaixa. Existe uma frase de uma pessoa muito crente que falou um dia assim: não existe posição mais elevada do que quando um homem e uma mulher estão de joelho diante do Senhor nosso Deus. Aquela mulher se rebaixou perante Jesus, sem falar nada. Ela chorava, e as suas lágrimas foram tantas que foram respingando nos pés de Jesus, e ela começa a lavar os pés de Jesus, tamanha quantidade de água, e todos pararam para observar aquilo, porque silenciou-se a festa. Imagina assim, irmãos, todo mundo conversando, de repente, ouve, porque todo mundo fica impressionado com aquilo, cá entre nós, até muitos discípulos, né? Fica impressionado com aquela situação. E aí, o que acontece? Houve aquela cena, aquela mulher chorando, lavando os pés de Jesus. Olha, irmãos, as lágrimas eram lágrimas de amor. O choro era uma demonstração física de uma transformação interior. Era um arrependimento. Jesus transformou aquele momento ali, com aquela mulher, em um momento de um convívio social, em um ato de profunda adoração. Ela estava numa posição de aclamação ao Salvador. Ela estava rebaixada, ela estava inclinada, ela estava prostrada, ela estava entregue com todo o teu ser, e ela estava despojando de si mesma, entregando tudo de si. Aquela mulher pega o seu cabelo e enxuga os pés de Jesus. Ela lavou as suas lágrimas. Irmãos, cá entre nós, né? As lágrimas não eram suficientes para lavar os pés de Jesus. Vamos pensar aqui uma coisa. Jesus não era dos caras mais ricos. Então, com certeza, as precatas dele, não sei como que falava na época, não era aquelas precatas mais... Com certeza, os ricão tinham umas precatas que protegia mais quando andava na estrada, na poeira. Mas Jesus, ele vinha, né, andando por aí, e aquele pé de Jesus todo empoeirado, aquelas lágrimas, elas não foram suficientes, mas aí ela ficou apavorada. Pô, em vez de lavar, eu estou virando uma lama aqui, eu vou pegar meus pés, é a única coisa que eu tenho, eu vou pegar e vou limpar. Os pés do meu Senhor não podem ficar sujos. Queridos, o que significava para uma mulher judia da época expor o seu cabelo?
O cabelo para a mulher na época era um sinal de honra e glória. Indicava o seu estado civil, a forma que a mulher colocava o seu cabelo. Um recato, uma modéstia. Cortar e descobrir o cabelo, deixar ele solto, era consequências de desonra para a mulher na época. O cabelo era um objeto de consagração espiritual. Meus irmãos, aquela mulher entra numa festa sem ser convidada. Aquela mulher pecadora entra numa casa de um fariseu. Ela entra e se prostra aos pés de Jesus. Ela toca em Jesus, não podia tocar nele. Foi impactante ainda mais ela soltar o seu cabelo ao público, quebrando convenções sociais, quebrando o recato, para demonstrar uma devoção absoluta e humilde. Naquele momento ela não queria nem saber, mas o interesse dela era limpar os pés do seu Senhor. Aquela mulher, por consequência, beijava os pés de Jesus. Ela beijava, irmãos, ela beijava porque aquele sinal daquele beijo era de uma profunda humildade, era um arrependimento sincero e o amor extravagante, uma posição de submissão total. Beijar os pés naquela época era uma submissão total, era um reconhecimento de sua própria pecaminosidade. Eu sou pecadora, eu beijo os seus pés, meu Senhor, eu te adoro, meu Salvador. Aquela mulher estava dizendo isso sem palavras, sem parar de chorar. Aquela mulher então, depois de lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar seus pés com seus cabelos, beijar os pés de Jesus, ela pega em sua capanga, seu embornal, ela pega um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era mais ou menos 500 ml de perfume importado. Era importado mesmo, que não existia lá naquele lugar. Era o perfume mais caro num recipiente de uma pedra muito cara. Alabastro é uma pedra bonita, rosada. Aquele vaso era o mais apropriado para conter o tipo de perfume que estava ali, um perfume importado, caríssimo. Calcula comigo aí, hein? Quanto que você ganha por mês? Não precisa falar. Quanto você ganha por mês? Aquele perfume, 500 ml, custava o salário de um ano de trabalho. Um ano. Então tá bom. Tem gente aqui que ganha um salário, tem gente aqui que ganha 5 salários, tem gente aqui que ganha 10 salários, tem gente aqui que ganha 20 salários. Então tá bom. Você está vendo o seu nível de entrega? Aquela irmã, que já nesse estado ela já era irmã, aquela irmã crente que já estava no céu, ela derramou. Tem um detalhe: o alabastro, ele era lacrado. Sabe esses negócios, alguém aqui da farmácia da enfermagem, ampola de vidro que quebra assim para ter um remédio, um medicamento, né? Quebra assim, né, Júnior? Tem um pescocinho que quebra. O alabastro, ele era um vaso que tinha um pescocinho que você tinha que quebrar para usar. Não tinha como enroscar nem nada. Não tinha inventado nada disso. Tem uma rosca, né, Zezinho? Aí ela quebrou. Então, enquanto a unção, olha aqui, irmãos, naquela época, as pessoas, quando ungia a cabeça, o anfitrião, ele ungia a cabeça,
era um protocolo social, era uma cortesia costumeira, hospitaleira. Mas a unção, quando a unção era nos pés, quando o unguento era nos pés, quando o perfume, que era o mais caro da época, era nos pés, aquilo significava um arrependimento. Aquilo significava uma adoração. Aquilo significava uma gratidão pelo perdão. Aquilo significava um amor extravagante. Aquilo significava: estou totalmente submissa ao Senhor, meu Salvador. E ela derramava aquele bálsamo aos pés de Jesus. Ela reconheceu e estava ali intensamente vivendo aquilo. Em muitos momentos, quando chegamos diante de Jesus, já sabemos o que vamos fazer. Em outros, não sabemos nem o que vamos fazer. Como aquela mulher apareceu do nada, com um vaso de alabastro, com perfume importado para ungir a Jesus. Como que aquela mulher estava planejando lavar os pés de Jesus? Ou ela já sabia que iria chorar tanto, a ponto de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas? Quando nós acordamos hoje, ou desde ontem, e nós lembramos que hoje nós viríamos à igreja, todos nós aqui tem um motivo para esse encontro. Todos nós fomos convidados para esse banquete, aleluia. Um banquete servido pelo Senhor nosso Deus. Talvez você veio porque você precisa de uma resposta de Deus. Talvez você veio que fala assim: eu preciso de uma palavra de Deus. Talvez você veio aqui hoje porque você precisa de uma cura. Talvez você veio aqui hoje porque você precisa de uma libertação. Talvez você veio aqui hoje porque você tem uma causa na justiça e vai arrolar amanhã ou essa semana, e você veio clamar intensamente ao Senhor para julgar a tua causa. Talvez você veio aqui porque está tudo bem com você. Eu vou lá junto com os irmãos da Vila Jaiara louvar ao Senhor. Eu não sei o que Deus vai falar, mas eu quero ouvir aquela palavra. Eu não sei que hinos vão cantar, mas eu vou adorar ao Senhor. Está tudo bem comigo, mas eu vou adorar ao Senhor. Muitos outros tantos motivos particulares nos trouxe aqui hoje. Glória a Deus, porque nós viemos aqui hoje. Nenhum encontro marcado com Deus passa despercebido. Deus não perde viagem aos seus encontros marcados. Ele é um Deus que nós não precisamos agendar com antecedência. Às vezes você veio arrastado porque um parente passou na porta da sua casa e falou: vem, entra nesse carro, nós vamos para a igreja hoje. Às vezes o marido veio arrastado pela esposa, às vezes a esposa veio arrastada pelo marido. Não sei. Não é questão teológica, não é questão de discussão. O certo é que nós estamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, nós estamos aqui porque nós já tínhamos um encontro com Jesus antes de chegarmos aqui. Nós já tivemos um contato com Jesus. Alguém está aqui na igreja
e não é crente, tem coragem de dar um sinal? Pronto. Estamos falando então aqui com todo mundo que ontem já teve um contato com Jesus. Aquela mulher, tudo indica que aquela mulher já tinha tido um encontro com Jesus. Tudo indica que aquela mulher um dia encontrou com ele, ele marcou a vida dela de alguma forma. Os atos de quebrantamento daquela mulher dão sinais muito reais de que ela já esteve com Jesus. Ela foi atraída pelo Mestre, ela foi atraída pelo nosso Salvador, e ela falou: preciso encontrar com Ele novamente, e agora vai ser diferente do primeiro encontro. Essa mulher, olha aqui, Lucas 7,47, coloca aí. Os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Jesus diz isso. Quando a gente vai fuçar mesmo assim, é perceptível por os estudiosos ali, as pessoas que mais debruçaram sobre a Bíblia, dizer assim que a estrutura do original diz que essa fala de Jesus, ela reflete de que ele já esteve com ela. É uma prova de que ele já esteve com ela. Sugere que o perdão já foi recebido por ela em um momento anterior. Que aquilo que ela estava fazendo ali hoje era um efeito da salvação. E ela continuava com esse efeito de salvação contínua, presente. Aquilo ali era um resultado do seu amor demonstrado. Jesus demonstrou amor por ela em algum momento. Resultou naquilo, naquela resposta. E eu te pergunto, qual a resposta você tem hoje, em nome do relacionamento que você tem com Jesus? O que você trouxe? Aquela mulher, ela entrou chorando por perdão, mas ela não entra falando nada, ela não entra gritando por perdão, mas ela entra para adorar e demonstrar a Jesus uma gratidão com o seu perfume caro. Sugere que ela já conhecia o perdão de Jesus e o reconhecia como Salvador, não apenas como um mestre a quem pedir ajuda. Eu ouvi falar de Jesus. Não, ela já teve um contato com Jesus. Alguns até supõem que essa mulher, ela poderia ser aquela mulher que foi pega lá num certo tipo de adultério que não se fala, porque naquela época era o seguinte, irmão, existia um adultério, mas só pegava a mulher. Por que não pegava o homem? Só a mulher era adúltera, o homem não era adúltero não. Podia ser quem fosse, uma prostituta que dormisse com um homem casado, é adúltera, mas o cara não é adúltero não. Mas nós já sabemos que hoje, nós já estamos entendendo já o que é real, né? Alguém sugere que naquela situação que Jesus estava riscando o chão, quando o pessoal trouxe uma mulher arrastada, de todo jeito ele estava querendo pegar Jesus, para poder pegar uma falcatrua de Jesus, pegar uma mentira, fazer um laço para poder prender ele, para poder matar, poder acabar, porque ele estava incomodando o povo que não estava andando no caminho do Senhor. Então eles arrastaram aquela, aqui ó, adultério. A lei de Moisés fala para nós apedrejar. E aí, o que você vai falar? Você não é o Messias? Você não é o bonzão? Você não fala que é o Filho de Deus? O que Jesus fez? Riscando o chão lá, falou assim, vou até ler aqui para não... João 8, mas não precisa nem colocar, porque eu não lembro o versículo exatamente aqui, Se alguém estiver sem pecado, ele não falou assim, se você é pecador, não. Falou assim, se você estiver sem pecado, alguém aqui, atire a primeira pedra. Irmãos, eu não sei nem o que vou fazer depois que eu sair do púlpito aqui, que eu tenho que ficar vigiando para poder não pecar. Nós somos assim, falíveis. Nós somos falíveis. Jesus pegou Moisés pelo pé. Se você estiver nesse momento agora, sem nenhum tipo de perdão,
chega a mutamba, manda pedra. No final, o que aconteceu? Jesus fala para ela assim: ninguém te condenou? Aí ela fala que não. Aí ele fala assim: nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Alguns ousam dizer que aquela mulher que entrou na casa de Simão é essa mulher, mas não tem prova. Mas olha aqui, não era um encontro bonito? Vamos pensar, de alguém que teve um encontro e falou assim: nossa, aquele marcou a minha vida, ele me livrou da morte, ele me salvou. Mas olha o que acontece. A cena na casa de Simão é a manifestação pública de um arrependimento e um encontro com a graça que havia ocorrido no coração daquela mulher. Ela foi ao encontro de Jesus motivada, irmãos, por uma gratidão já prévia, uma gratidão já existia, demonstrando um impacto transformador que o ensino de Jesus já tinha causado na vida dela. Jesus já tinha marcado a vida daquela mulher quando ela entra. Vanderlei, ela não ia arriscar daquele tanto se ela não soubesse com quem ela estava lidando. Se ela não soubesse que quando ela se rasgasse toda diante do Senhor, Ele a protegeria. E eu falo para você, você está carregando esta sensação, essa convicção hoje, de que se você estiver aos pés de Jesus, nada vai te atingir. Se você estiver aos pés de Jesus, pode vir a doença, Ele vai curar, mas se Ele não curar, Ele está no controle de todas as coisas. Pode vir um desemprego, pode vir a despensa vazia, Ele vai dar o emprego, Ele vai dar a providência, mas se Ele não der, Ele é o meu Senhor. Pode vir o que for, eu já tenho um encontro com Deus de um modo peculiar. Eu já confio nele o suficiente, e eu sei que Ele não vai deixar Simão me pegar. Eu sei que quando Simão mandar os seus servos me tirar dali, Jesus não vai deixar. Eu sei que eu estou protegida nos braços do Pai. Eu sei que os braços do Pai é o melhor lugar. Eu sei que aos pés do Salvador é o melhor lugar. Oh Deus, você tem essa convicção hoje. Jesus hoje, Ele nos chama a atenção para isso. Ele quer que nós tenhamos essa segurança nele. Ele quer que nós tenhamos essa convicção nele. Se irmão, vendo tudo aquilo, ele questiona, ele pensa. Né? Como a gente disse aqui. Eu até pensei que eu trouxesse esse profeta aqui para minha casa e ia dar um certo status para eu postar no WhatsApp, no Instagram. Vou trazer esse profeta que nós vamos fazer um auto selfie e eu vou ficar ainda mais popular. Mas que decepção, esse cara não é profeta nada. Se ele fosse profeta, ele não ia deixar nem essa mulher triscar nele. Jesus é bom para pegar a gente assim, ó. Simão, deu um retorno aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui que eu ouço o que você está pensando. Simão, deixa eu te falar uma coisa. Existia uma história de 2 devedores, 2 pessoas que deviam ao seu senhor. Um devia 500 denários, que nós já sabemos que é mais de 1 ano de trabalho, não é? Porque 300 é 1 ano, 500 é mais, né? É 1 ano e 8, né? 1 ano e 8 meses. E o outro devia só 50 denários. E aí Jesus contando essa história para Simão e para todo mundo ali, né? E aí Jesus falou assim: Simão, o seu Senhor vai perdoar os 2. Ele perdoou os 2. A partir daquele perdão,
qual dos dois servos vai amar mais o seu senhor? Aí Simão, Simão lá no pensamento dele, que Jesus estava lendo, né? Eu não li não, mas eu pensei aqui, Simão, na hora que Jesus estava falando, ele estava doidinho dentro de si, preocupado com o que Jesus ia falar, para ver se ele sabia ter a resposta diante daquilo. Porque se ele não soubesse responder uma pergunta de Jesus, ele ia ficar com vergonha, envergonhado. Por quê? Porque na realidade ele levou Jesus lá para envergonhar Jesus, mas Jesus estava fazendo uma pergunta para ele, ele estava com medo dele mesmo ser envergonhado. Mas quando Jesus perguntou isso, ele falou, é fácil, é fácil. Quem vai amar mais o seu Senhor é aquele que devia mais. Aí Jesus falou, nota 10, certinho, você acertou realmente. Aí Jesus defende a mulher. Jesus desabafa, ele ensina a lição a Simão, ele ensina sobre o grande amor que nasce do reconhecimento do grande perdão. Simão, você como pecador, como ser humano, talvez você não tenha tanto pecado como essa mulher, talvez o seu pecado é número 50, mas talvez o pecado dessa mulher é número 500, e eu a perdoei, por isso ela está aqui desesperadamente me amando. Irmãos, eu não sei o número do meu pecado, mas quando Jesus me salvou, eu tinha 17 para 18 anos, eu ia completar 18 anos, irmãos, quando Jesus me salvou, Ele transformou a minha mente na hora, minha salvação foi instantânea, assim, eu já comecei a olhar as coisas. Falei para minha mãe, está tudo diferente, o que está acontecendo? Irmãos, eu queria era morar na igreja. O meu pai um dia chegou a falar assim, leva um colchão para a igreja, porque você só quer ficar na igreja. Tanto que eu vim trabalhar na igreja, eu vim fichar na igreja. Eu trabalhei por 7 anos aqui com o pastor Israel, como secretário executivo dele. Eu era assistente de púlpito do pastor Israel, os irmãos aqui mais antigos da igreja sabem disso. Irmãos, eu trabalhava de dia aqui, e eu vinha de noite para o culto, e eu tinha uma bicicletinha que eu andava uns 30 quilômetros de bicicleta. Se fosse hoje, né, ia ser bom para mim, porque a minha bicicleta nem era dessa de marcha, era daquela barra forte, antiga, pesada. Eu andava para trabalhar, para estudar, pelejando com a vida, e estava aqui feliz e tal. E, irmãos, contar um detalhe para vocês, eu não queria nem namorar. Não, eu quero ser celibato, eu quero servir a Jesus, eu não quero nem ter cabeça para poder administrar uma casa, mulher, filho. Não, eu quero... Irmãos, a minha entrega foi... Eu entendo o que essa mulher fala. Eu entendo o desespero daquela mulher ali em retribuir. Jesus, Ele tocou na minha vida, porque eu tinha muitos problemas, eu tinha uma situação de desesperança, e Jesus me dá uma ampla visão. Não era crente, um dia eu disse para minha mãe, nós não é rico, mas não falta nada para nós vivemos uma vida simples e tal. Eu lavando a minha bicicletinha lá. Mas parece que existe um vazio dentro de mim, mãe. Eu não entendo isso. Minha mãe, e eu sabia que minha mãe dizia isso, irmãos. Ela falou assim, meu filho, vamos comigo para a igreja que esse vazio vai acabar. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha uma depressão que eu chorava tanto, na volta do dia, nada me fazia calar, porque eu tinha medo de morrer, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia se eu morresse, se eu ia para onde meu avô foi, onde minha mãe vai e tal. Um dia, minha mãe trouxe eu aqui para a igreja, no meio do caminho, andando a pé, uns 4 quilômetros, ela já falou assim, meu filho vai falando, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, e eu fui falando aquilo, no meio do caminho já fui melhorando, já fui esquecendo aquela coisa. Quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor José Ayrton, que era co-pastor aqui na época do pastor Pimenta, pastor José Ayrton orou por mim, irmãos, Deus me libertou, e eu não tinha nenhuma consciência do que era céu,
do que era salvação. Ele arrancou aquilo de mim. Eu, pecador, tenho muitos motivos para me arrastar aos pés do meu Senhor e para se sentir seguro aos pés dele. E eu sei que aos pés dele eu estarei guardado. Jesus então começa a defender diante daquele povo ali, daquelas pessoas. Ele começa a defender aquela mulher, ele começa a desabafar com Simão. E ele ensina essa lição. Ele fala disso. E Jesus, ele tem uma resposta. Naquela época, irmãos, agora vamos falar para vocês. Naquela época, quando a pessoa chegava na casa da outra, era de praxe o dono da festa, dono do banquete, mandar os servos: vai lavar os pés do Júnior, Israel Júnior. Depois que lavava os pés do Israel Júnior, pegava, era de praxe dar um óleo, um unguento, um bálsamo para passar no cabelo, para ficar cheiroso, para melhorar ainda. Olha, isso aqui é para te adornar. Os servos iam lá: ô Israel Júnior, deixa eu dar um tapa no seu tupete aqui. E aí, irmãos, o próprio anfitrião ia lá e beijava, vem cá você, Israel, e Moisés. O anfitrião, ele beijava. Olha aqui, vê essa cena. Olha essa cena aqui, ó. Eu, Simão, Jesus é o Israel Júnior. Não sei quem está com couro mais grosso não, mas ele vai ser o Jesus. E aqui o outro convidado. E aí o Simão estava aqui esperando para dar o ósculo santo na testa do seu convidado, né? E vem os dois ali. Bem-vindo, viu? Já lavaram seus pés, tal, né? Já passou. Então, assente-se, viu? Continuou. Obrigado, irmãos. Jesus, ó, Jesus esperto, já sabia de tudo, né? Não tem nem graça. Aí Jesus já foi, por isso que a palavra do Senhor disse, ele já chegou e se assentou. Por quê? Porque o cara secou ele. Ele fez isso. Então, irmãos, isso era cortesia. Lavar os pés era uma honra, era um respeito lavar os pés. Irmãos, eu vou dizer para você que Jesus foi desonrado, igual o Zequinha está falando. Jesus, ele não foi respeitado com um beijo. Jesus, ele não foi valorizado com uma unção. Ele chegou, era categoricamente um dos convidados principais, porque ele levava mais de 50% do povo da festa, que tinha uma média de uns 20, né? E eles eram 13, mas mesmo assim aquele cara, o Simão, fez de tudo para desprezar ele. Mas eu quero dizer para você, agora você percebe, e quando aquela mulher lavou os pés de Jesus, ela estava dizendo para Jesus o quanto ele era importante na vida dela. Chorando. Quando aquela mulher pegou os seus cabelos para enxugar, quando aquela mulher beijou os pés, ela não beijou a testa. Beijar a testa era o sentido de honrar. Beijar os pés era o sentido: eu sou sua serva. Eu sou sua serva. Fala que a tua serva ouve. Fala que a tua serva obedece. Aquela mulher lavou os pés. Ela não... E outra coisa, a unção era na cabeça que o anfitrião tinha que dar. Aquela mulher não colocou na cabeça de Jesus porque ela não sentia nem digna. Ela lavou, ela molhou, encharcou os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo
dizendo: os seus pés são formosos, meu Senhor, eu vou andar nos teus passos, eu vou andar nos teus caminhos, eu vou seguir os seus pés, eu vou seguir a vida que o Senhor ensinou. Pastor Edgar, cadê aquele negócio que o senhor falou de a resposta de Jesus a um pecador arrependido? É agora. A resposta de Jesus a um pecador arrependido é o perdão. Perdão. No 48, irmãos, 7:48, ele disse: perdoados estão os teus pecados. O sentido dessa palavra é a mesma coisa que Jesus quisesse dizer assim: olha, eu te deixo ir, você não deve mais nada, a sua dívida é minha, eu te perdoo, eu te redimo. Jesus expõe que, embora Simão se considerasse justo, a frieza que Simão tratou Jesus mostrava pouca compreensão da própria necessidade do perdão. Então a mulher, ciente de seus muitos pecados, amou muito porque foi muito perdoada. A resposta de Jesus ao pecador arrependido: primeiro, perdão. Segundo, salvação. Salvação. Olha o que está escrito aqui no 50: a tua fé te salvou. Era a mesma coisa que Jesus dissesse assim: olha, eu estou te livrando de toda penalidade, eu estou te livrando de todo e qualquer julgamento. O grande ensino de Jesus, que a salvação e o perdão não vem pelo mérito próprio, não vem por uma justiça do fariseu, mas pela fé, pelo reconhecimento da necessidade, da misericórdia. O amor genuíno é o resultado e não a causa do perdão divino. Aquela mulher amou Jesus, entregando tudo de si e os seus bens, porque ela foi amada primeiro, porque ela foi perdoada. E eu pergunto para você: que amor você tem entregado? Que amor, pastor Edgar, você tem entregado ao seu Senhor? A resposta de Jesus ao pecador arrependido: primeiro, perdão. Segundo, salvação. Terceiro, a paz. Olha aqui o que é a paz que ele está oferecendo. É o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Essa alma, por causa desta razão, nada temendo de Deus e contente com a porção terrena, de qualquer que seja a classe, qualquer um, pecador, fariseu, republicano, prostituta, adúltero. Essa paz é uma paz que traz segurança, que traz prosperidade. Você sabe qual é o real sentido da palavra prosperidade? Não é só dinheiro com fartura, com sobra. A prosperidade é uma satisfação, mesmo se você não tiver com dinheiro, mas eu estou satisfeito com Jesus, Ele vai prover. Mesmo que eu estou com uma doença, eu estou satisfeito com Jesus, porque Ele vai me curar. Mesmo que eu estou com desesperança, eu estou satisfeito com Jesus, porque Ele vai me trazer esperança. Isso é uma prosperidade, felicidade. A paz e a harmonia mantêm as coisas seguras e prósperas. Jesus disse: vai em paz. Jesus valida o arrependimento da mulher e envia ela em paz. Jesus evidencia a sua fé, e não a sua condição social ou moral anterior. A sua fé te salvou. Quero convidar o grupo de louvor, por favor. Fiquem de pé, irmãos. A resposta de Jesus ao pecador arrependido: perdão, salvação e paz.
Em que condição que você se encontra hoje? Você se parece mais com um fariseu Simão ou com aquela mulher pecadora e necessitada de Jesus? Calma, irmão, calma, irmã. Não estou dizendo que você tem os mesmos pecados da mesma estirpe. Mas eu quero levar você, se você confiar em mim, não é nenhuma psicologia ou terapia coletiva, mas se você puder fechar os olhos só para concentrar no que eu vou falar agora. Se você puder fechar seus olhos, eu gostaria, porque o Senhor, Ele falou comigo que era para eu fazer isso. Hoje é manhã de conserto. Hoje é manhã de rendição, de confessar pecados. É manhã de arrependimento, porque Ele quer dar perdão, Ele quer dar salvação, Ele quer dar paz. Se você já tem salvação, Ele quer renovar tudo isso. E eu não estou dizendo, irmão, irmã, que às vezes é um pecado muito grande. Às vezes é uma coisa simples, mas eu quero que você feche seus olhos. Irmãos, a mulher sentiu o cheiro da liberdade. Naquela casa, aquelas pessoas sentiram somente um perfume, um aroma de uma hospitalidade negada. Mas hoje, quando olhamos para Jesus, o que nós trazemos? Nós vamos trazer o nosso frasco, a nossa embalagem de perfume, fechada com orgulho, com julgamento, igual Simão? Ou vamos trazer o nosso perfume de alabastro, quebrantado, entregando a Jesus a nossa sujeira, entregando a Jesus as nossas lágrimas, entregando a Jesus o nosso amor sincero? Ter a consciência de que Cristo fez por nós gera não somente um senso de gratidão da obra da salvação, mas uma resposta de amor, considerando que amar a Deus é o maior de todos os mandamentos e que devemos fazer com amor integral, alma, entendimento e forças. Eu não vou convidar você aqui, não vou convidar você aqui para frente, você está com o olho fechado ainda, eu também fechei o meu. Mas enquanto o grupo de louvor canta, eu não quero que você cante. Eu quero que você examine-se a si mesmo. Eu quero que você vasculhe dentro de si. Você está com a mesma segurança de que aquela mulher, quando ela estava aos pés de Jesus? Você se sente seguro? Você se sente segura? Você se sente próspero? Você se sente amado? Tem alguma coisa que você quer confessar ao Senhor? Tem algum desabafo? Irmão, irmã, não abra nem a boca, para não correr o risco de você ficar sem graça do irmão do lado ouvir. Lembra que Jesus, Ele ouve os nossos pensamentos. Ore em pensamento. Se desmanche diante do Senhor. Chore. Entregue o seu alabastro cheio de perfume importado. Limpe os pés de Jesus com seus cabelos. Se puder emprestar para mim um pouco de cabelo. Limpe. Se prostre. Chore. Não precisa ter palavras lindas, mas enquanto o louvor canta, eu quero que você ore com o Senhor. Fique de olho fechado. E no final, para encerrar, eu quero fazer uma breve oração para nós encerrarmos.
ministro do Senhor, para dispensar na vida de cada um desses irmãos o perdão, a esperança, o ânimo. Eu não sei o que trouxe cada um desses irmãos aqui hoje. Eu não sei. Mas anima. Segura nas mãos dele, Senhor, com força, dando ânimo, aumentando a fé, dando coragem. Senhor, aquela mulher estava sob ameaça de ser retirada daquele lugar, mas ela estava aos seus pés. Senhor, nós estamos aos seus pés aqui agora. Senhor, dá coragem a cada um que está aqui para enfrentar o dia de hoje, o dia de amanhã. Senhor, aumenta a esperança, aumenta a fé no dia de amanhã. Senhor, eleva os olhos, nossos olhos para o alto, de onde nos vem o socorro. Nos eleva os olhos para nós vermos a salvação que há em Ti. Não acabou, irmão, não acabou, irmã. Tem esperança, tem poder de Deus, tem cura. Eu ministro a Tua cura, eu ministro a Tua libertação, eu ministro o Teu recurso. Senhor, não sou eu, é a Tua palavra, é o Teu poder. Senhor, vai agitando cada um aqui, agita cada um aqui, Senhor. Vai trazendo resposta a essa oração silenciosa que os irmãos fizeram, a essas lágrimas que caíram, a esses gemidos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, irmão, receba esperança, receba amor, receba força, receba coragem, receba fé, receba alegria, receba visão.